Olá, bem-vindos a mais um webinar Qualiplus. Eu sou Manuela Andrade, diretora comercial e marketing da empresa, e hoje eu vou falar da Seaborn, que é uma companhia ultra luxury, né, como a própria companhia se diz, e nós gostamos dessa descrição. É uma companhia bastante especial, muito renomada, hoje uma das melhores, sem dúvida, no mercado. Eu vou contar um pouco para vocês. Hoje sou somente eu falando, alguns de vocês já viram, vi vários nomes conhecidos, aí, pessoas que já ouviram nossos webinars. Eu vou fazer uma apresentação. Ao final, fiquem à vontade durante a apresentação para mandar perguntas, ao final eu vou respondê-las. E nós teremos também uma gravação desse treinamento, que vocês podem assistir novamente, dividir com suas equipes e usar para referência posterior, tá bom? Então, contem comigo, toda a equipe. Eu vi que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade de ouvir, não sei se melhorou. Se vocês puderem me mandar assim, um feedback, eu agradeço. Algumas pessoas já estão me mandando um ok, dizendo que está funcionando. Me avisem se tiverem problemas. Então, vamos lá. Todos devem estar vendo agora uma tela com um navio da Seaborn, com a Marina Retrátil, estou apontando ela aqui. Esse é um dos 3 super iates da companhia. Né? Então vamos começar. A Seaborn, uma coisa que a gente gosta de fazer é dizer sempre qual é a diferença da Seaborn, o que faz a Seaborn ser especial. Então, o primeiro ponto é que são iates intimistas, eles são pequenos barcos de pequeno, médio porte, com 229 a 300 suítes. Tá? Então, a gente tem 450 passageiros nos 3 barcos que já existiam, que são novos também, mas já existiam, e 600 passageiros nos 2 novos barcos, um deles já em funcionamento, que eu vou falar bastante para vocês, e um que será lançado em 2018. Um navio que realmente, com esse tamanho, né, como nós estamos mostrando aí para vocês, ele acessa portos realmente exclusivos e diferentes de grandes navios. Quando a gente fala de um grande barco, ele precisa de uma estrutura de um grande porto, né, que consiga desembarcar, por exemplo, 4.000 pessoas juntas. No caso da Seaborn, quando a gente fala de 450 ou 600 passageiros, a gente fala de portos menores. Então, ele consegue parar em portos exclusivos, que grandes navios não param. Muitas vezes vai parar em dias diferentes dos grandes navios, o que vai mudar também a experiência do seu cliente em terra. Só uma informação, tem algumas pessoas reclamando do som, do volume do som. O meu som está no máximo e várias pessoas já me mandaram um ok dizendo que estão ouvindo perfeitamente. Então, vocês precisam aumentar o volume no computador de vocês, ok? Serviço é, sem dúvida, ponto alto da companhia. Né? A Seaborn tem algumas coisas interessantes, algumas curiosidades que eu acho que explicam um pouco desse serviço. Como é uma coisa não palpável, é difícil a gente explicar e mostrar. Então, uma das coisas é que eles contratam as pessoas fazendo testes de personalidade, conversando com as pessoas e também pela experiência, não só pela experiência. Então, de repente, eles vão preferir contratar alguém com menos experiência, mas muito espírito de servir, do que alguém que tem já os vícios de uma outra empresa grande de navios, por exemplo. Então, eles realmente querem pessoas que gostem de servir, de atender, de surpreender os clientes a bordo. Isso faz toda a diferença, né? A gente estando a bordo, a gente percebe realmente o quanto as pessoas trabalham felizes e fazem de tudo para ajudar, para dar atenção, para surpreender os clientes. A taxa de tripulante por hóspede, ela é próxima de 1 para 1. Então, ela fica em torno de 1,3 na Seaborn, o que faz com que realmente tenha alguém para te atender o tempo todo. Uma coisa interessante é que a companhia
exige que em 48 horas os funcionários saibam todos os passageiros a bordo. Então, realmente, em 48 horas, eles já vão saber quem é você, a sua cabine e o que você gosta de beber, por exemplo. Uma pessoa que bebe sempre a mesma coisa, né, que vai sempre chegar na piscina e pedir um suco, sempre chegar na piscina e pedir uma champanhe, por exemplo, no dia seguinte a pessoa já vai saber que aquela é a sua preferência, né, e vai te surpreender muitas vezes com isso. Então, esse é o tipo de serviço que a Seaboard oferece. Com relação ao que está incluído, todas as refeições, todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, então é realmente open bar, não é bebidas alcoólicas somente nas refeições, tá? Isso inclui destilados, vinhos, enfim, uma série de bebidas. O que sempre existe é uma opção, perdão, desculpem pela pausa, a gente teve um probleminha aqui na sala. O que é importante é que o cliente saiba que se ele quiser bebidas diferenciadas, algo muito especial, então ele consegue comprar isso pagando a parte. Mas as bebidas incluídas e oferecidas, elas são muito boas. Então o cliente pode ficar tranquilo quanto a isso. Com relação à gastronomia, a companhia ela é referência nesse ponto. Há anos a Seaboard vem ganhando prêmios de gastronomia em alto mar, né, por várias publicações, revistas e prêmios. Não existe taxa de reserva, tá? Então não existe horário. Você tem um horário que os restaurantes ficam abertos e você tem liberdade total. A única coisa é que num restaurante de especialidade, que hoje é de um grande chefe, que eu vou contar para vocês em seguida, nós temos uma reserva que deve ser feita, mas não a taxa de reserva, apenas um horário que deve ser estabelecido antecipadamente. As gorjetas já estão incluídas, né? Isso também faz muita diferença no serviço. A equipe não espera que você dê gorjetas além das que já estão incluídas, então eles não vão te atender melhor ou pior a depender da gorjeta que você dá diariamente. Isso faz com que você tenha uma experiência de serviço a bordo muito especial. Falando um pouquinho da frota. Hoje, a companhia está com cinco barcos no total, né, um sendo construído, que é o Seaboard Novation, e 4 em funcionamento. Então, o Odyssey, o Sojourn e o Quest, eles são irmãos, eles são idênticos, tá? Todos para 458 passageiros na ocupação máxima. O Seabourn Encore, que foi lançado no final de 2016, então ele tem 6 meses, novinho, para 600 passageiros. O Innovation, que é irmão do Encore, ele vai ser exatamente igual, então mesmo em fotos, tudo a gente pode considerar do Encore. Vai ser lançado em 2018, já tem viagens do Ovation sendo vendidas, tá? Então, inclusive, a gente teve um pedido essa semana, ficamos super felizes, porque pegar o navio logo no início realmente é uma experiência bem bacana para o cliente, certeza de que ele volta feliz e satisfeito. Falando de espaço a bordo, isso é uma coisa muito importante. As suítes, elas são grandes, a gente está falando de suítes a partir de 28 metros quadrados. Nos navios que já existiam, né, o Quest, Sojourn, você tem 90% das cabines com varanda e 10% com grandes janelas. Então, não existe cabine interna, tá? E pouquíssimas com varanda, que são as mais baratas, mas elas têm 28 metros quadrados com uma grande janela. Então, isso realmente mostra a preocupação da companhia com o espaço. O banheiro é super espaçoso, com banheira e chuveiro. 90% das cabines tem walk-in closet, que também faz toda a diferença, especialmente para brasileiras, que normalmente viajam com bastante mala. A gente coloca tudo isso dentro do walk-in closet, não atrapalha o seu espaço dentro da sua cabine. O minibar é sempre abastecido com suas preferências, isso é uma coisa bacana. Se você já conhece esse cliente, sabe que ele gosta de determinada bebida, a gente já pode avisar a companhia e eles recebem o cliente com o frigobar já com as bebidas que o cliente gosta.
Com relação ao spa, o spa da Seabourn, ele é enorme, lindo, super agradável. Eles têm uma parceria com esse Dr. Andrew Will, que é referência nos Estados Unidos hoje, e ele tem um trabalho muito bacana de bem-estar físico e psicológico. Então tem uma coisa da felicidade, da importância de ter a cabeça e o corpo, né, equilibrados e funcionando juntos para tudo sair bem, tanto na saúde quanto. Desculpe, aqui voltei para. Vamos lá. O que é interessante com relação ao spa é que eles têm um programa de meditação mindfulness, que é uma coisa que está bastante na moda, muitos de vocês conhecem, já escutaram falar disso. Então tem programas muito interessantes. Uma coisa que é importante vocês saberem é que o spa ele não fica aberto para todos os clientes acessarem. Existe uma taxa diária para usar essa área. Como a ideia do spa é ser realmente um oásis de tranquilidade, silêncio, né, para quem quer realmente fazer os tratamentos, fazer algo especial, por isso essa taxa. Para um cliente que está viajando com este foco, a gente recomenda muito as Spa Suites. São suítes que te dão acesso diário ao spa, já na sua tarifa, e elas têm um acesso direto do corredor dessas suítes direto para dentro do spa. Então, é legal saber disso também. E nos restaurantes, sempre cardápio light ou especial também disponível. Então, para quem quiser fazer uma semana de spa a bordo, aí é uma ótima opção. Uma característica fantástica da Seabourn, que nenhuma outra companhia com esse número de passageiros a bordo consegue oferecer, apenas barcos bem menores, é a marina retrátil. Estão vendo aqui que baixa essa plataforma e a partir daqui você tem acesso direto ao mar e consegue fazer esportes aquáticos, nadar. Isso dá realmente um clima de iate, né, de viajar num mega iate e não em um grande cruzeiro. Né? O acesso ao mar transforma realmente a viagem. Os esportes não motorizados estão incluídos, os motorizados são pagos à parte, tá? Reservados e pagos a bordo. Aí mostrando para vocês Encore e Ovation, os novos navios. Lembrando que o Encore foi lançado em dezembro de 2016, o Ovation vai ser lançado em 2018 ainda. A viagem, ele começou fazendo Ásia, que é uma coisa bem diferente, aí, bacana, e fez depois Oceania, ainda um pouco de Ásia e Oceania. Foi uma coisa bem, bem bacana. E agora ele está fazendo mundo todo. Tá? Ele já passou por outras rotas, Europa agora, e segue viajando pelo mundo todo. Essas são as suítes do novo Encore. Então, vocês podem ver o tamanho, ela é super confortável. A menor cabine, ela tem varanda. Tá? Então, todas as cabines têm varanda nos novos barcos, lembre-se disso. E todas têm esse espaço grande que vocês estão vendo. Então, sempre tem essa sala e o walk-in closet. Então, bastante espaço mesmo. Aí já são suítes maiores. Essa é uma Signature Suite. Vocês vão ver que ela tem 80 metros de quarto e 77 de varanda. O que faz com que dê para fazer uma festa realmente na sua varanda, né? Para uma família, um grupo de amigos, de repente, que tem amigos em várias cabines, você consegue ficar uma pessoa nessa suíte e aproveitar, chamar todos, fazer coisas especiais na sua cabine. Esse é o Observation Bar. Ele tem, vocês vão perceber aqui, que ele tem essa janela toda à volta dele, até aqui. Se acompanharem com o meu mouse. Então, você tem a vista realmente fantástica, né? Passando pelos destinos maravilhosos que a Seabourn passa, isso faz diferença na sua experiência. Aí o lobby do spa.
super moderno, bacana. Vocês percebem que a decoração da Seabourn também ela é bem diferente da maioria das companhias, principalmente das de grande porte, né? Tudo mais clean, bastante elegante. Essa é a área The Retreat, que é uma área mais exclusiva também, que você pode alugar esses gazebos para passar o dia e ter um ambiente um pouco mais tranquilo, ficar assim, para dia de navegação é bem bacana, bem interessante. O Pátio Bar, que é o bar que fica na piscina, ele funciona o dia todo e à noite é ótimo também para um drink antes e depois do jantar. Com relação à gastronomia, eu digo que a Seabourn é a prova de que o que é bom pode melhorar, né? A gastronomia sempre foi premiadíssima, excelente, considerada uma das melhores realmente dos mares. E no passado eles fecharam uma parceria com o grande chef Thomas Keller, que hoje ele tem 7 estrelas Michelin no total, e ele assina o cardápio do restaurante de especialidade, que desde janeiro passou a se chamar The Grill by Thomas Keller, que antes ele chamava Restaurant 2, para quem conheceu aí a Seabourn. Para quem visitou um dos navios, era um restaurante cinza e vermelho, pequenininho, e antes se chamava Restaurant 2, hoje ele foi remodelado, chama-se Grill by Thomas Keller, e o cardápio é realmente assinado por ele. E ele faz a consultoria também para os outros restaurantes, então a gastronomia ficou ainda melhor aí na Seabourn. Essa é uma foto do Grill by Thomas Keller. No Encore ele tem al fresco dining, né? Então tem mesas do lado de fora também, que é super agradável para regiões de calor. Aí vocês veem as mesas do lado de fora. Junto com o Thomas Keller, né, além do grande chefe, a Seabourn também fez parceria com esse mixologista que também tem estrelas Michelin. Então, drinks são um ponto alto na Seabourn. Acompanham aí muita coisa até harmonizada. Eles fazem experiências muito interessantes com os drinks dentro dessa parceria com o Brian von Thunder. A experiência a bordo, claro que um navio pequeno tem menos entretenimento e atividades do que os grandes navios, né? Mas a gente tem muita coisa interessante na Seabourn para diferentes gostos, então é legal vocês saberem um pouco. Uma das coisas são os Seabourn Conversations, que eles chamam diversas personalidades de várias áreas, então de arte, música, negócios, natureza, sustentabilidade, vários assuntos aí são abordados para que essas pessoas fiquem a bordo e deem palestras e convivam com os clientes nesse período. Então é legal saber disso também, para aqueles que querem mais conhecimento, mais informação durante suas viagens, é muito interessante. Outra coisa interessante são os passeios em terra. Os passeios em terra na Seabourn, eles não estão incluídos na sua tarifa, eles são pagos à parte, tá? E recentemente, desde o ano passado, a Seabourn lançou as Ventures by Seabourn, que são passeios em terra com foco em aventura. Então, os clientes podem optar por um passeio mais tranquilo, mais tradicional, como oferecido na maioria das companhias, ou um passeio de expedição estando num barco da Seabourn. Então você tem aí o melhor de dois mundos, né? A expedição e o luxo e toda a sofisticação da Seabourn. São vários destinos em que isso é oferecido, tá? Alguma coisa de Ásia, Oceania, Alasca, Amazônia, porque a Seabourn faz um roteiro grande aqui pelo Brasil, entrando mesmo no Rio Negro, fazendo aquela região da Amazônia, Alasca, Antártica, Ártico, então vários destinos interessantes aí que a companhia faz com essas opções de passeio de aventura. Aí um vídeo para vocês. My name is Robert West. I work exclusively for Seabourn as their Senior Manager of Expedition Operations and Planning. The company
3 years ago, we launched a brand new program called Ventures by Seaborn. This program is really a very unique program which allows our guests to both enhance and extend their destinations while on board the Seaborn ships. The Ventures by Seaborn program really is a two-part program. There is the onboard academic program. We carry a team of experts in terms of ornithologists, geologists, historians, and they very much give a fantastic onboard academic program through the Seaborn Conversations. The other side of the Ventures by Seaborn program is the practical side, where our guests get to join the Ventures by Seaborn team on zodiacs, on kayaking tours, on hiking, all of those tours departing directly from the vessel. Kayaking, of course, allows our guests to explore destinations in a very different way. No prior experience is in fact required for the kayaking program anywhere in the world. We have qualified kayak guides. Those guides will give you a thorough briefing. In 2017, Seaborn returned to Alaska for the first time in 15 years. A very critical part of our new Alaska sailing is the Ventures by Seaborn program. Ventures by Seaborn really is going to offer our guests the unique opportunity to explore Alaska in a very different way. Alaska is one of those unique destinations, larger than life, that is going to give our guests the opportunity to see bears, puffins, Steller sea lions, bald eagles, humpback whales, killer whales, glaciers, ice caves, and more. The Ventures by Seaborn program has been developed over the last 18 months to be able to allow our guests a very unique opportunity and to be able to explore Alaska in a true Seaborn way. Eu gosto de mostrar esse vídeo, mesmo que ele seja em inglês, para que vocês tenham uma ideia das atividades. Quem tiver clientes com esse perfil de expedição e quiser mais informações, por favor, me procure. Nossa equipe também está toda à disposição, Liz e Ximene, que vocês já conhecem, e o atendimento. A gente está à disposição para esclarecer informações. O que é legal é que a Marina Retrátil, que eu mostrei para vocês um pouco antes, ela permite que você saia para fazer os passeios direto do barco. Então você entra no seu Zodiac, que são esses barquinhos de borracha que aparecem no vídeo, direto dessa marina. Isso também é muito bacana porque facilita bastante todo o processo de expedição. A companhia, ela faz o mundo todo, né, como eu comentei também para vocês, e aí eu vou destacar alguns destinos interessantes. Programa de Antártica e Patagônia, que é muito interessante. A Seaborn faz todos os anos. Vão ver que algumas datas aí já passaram, mas eles fazem todos os anos. E é muito bacana porque realmente você consegue fazer destinos em que você não tem tanta oferta de produto de alto padrão com a Seaborn e com essas opções das Ventures by Seaborn. Alaska, a companhia voltou a fazer em 2017, não tem mais disponibilidade, porque realmente foi super rápido, o ano passado já tinha acabado, mas eles voltaram a fazer depois de anos não fazendo Alaska, se não me engano, foram 13 anos sem fazer esse roteiro, e voltaram, e foi um sucesso realmente, os clientes solicitaram, a gente teve bastante pedido e já estava lotado, porque é um período curto, né? Lembrem-se que Alaska é sempre de maio a setembro, final de maio até início de setembro. Europa, a Seaborn é bastante focada em Europa, eles fazem tanto toda a parte do norte quanto o Mediterrâneo, incluindo Adriático, Egeu, e bastante coisa diferente também. Então, Ilhas Britânicas, Irlanda, passagens aí pela Islândia, a parte de Ártico também, que eu comentei com vocês. Aí tem um mapa para vocês terem uma ideia do que a companhia faz, né? Focada, assim, mas é realmente o mundo todo.
e consultem nosso site que tem os roteiros disponíveis. Uma coisa importante é quais são as características de quem viaja Seabourn. É alguém muito viajado, né, que gosta de viajar, e socializar e conversar com pessoas que tenham essa experiência também, né? Então, muita gente que acaba fazendo amigos nessas viagens, convivendo aí vários dias, trocando muita experiência de viagem. Inclusive, muitas vezes marcam já a próxima, estando a bordo mesmo. Vou falar um pouco mais disso para vocês também. No geral, é um cliente que valoriza serviço, então ele está disposto a pagar um pouco a mais para ter alguém realmente um atendimento impecável, alguém à disposição sempre para atendê-lo, né, para tornar a experiência realmente especial. E gente que busca uma viagem de imersão naquele destino, né, seja na cultura ou na natureza, porque é uma coisa de enriquecimento, de trazer informações a bordo, de ter os Seabourn Conversations, de ter as palestras sobre os destinos e de conseguir visitar de um jeito bastante exclusivo. Alguns mitos que a gente sempre escuta de Seabourn, e aí a gente gosta de acabar com eles. Então, alguns pontos. A Seabourn não é muito formal. Ela é uma companhia que tem flexibilidade na coisa da formalidade de roupa. Então, mulher não precisa levar vestido longo, homem não precisa levar smoking, nada disso. Um blazer para homem é suficiente. O que tem de limitação é que não se pode jantar de bermuda, de calça jeans e etc. Como tem esse clima muito intimista, muito de iate, né? Muita gente acha que quem nunca viajou vai se sentir mal, não vai ficar à vontade. Isso também não é verdade. A companhia recebe muito bem e proporciona atividades para que todos interajam e participem bem. Né? Com relação ao que muita gente fala, não tem o que fazer a bordo porque o barco é pequeno. Isso não é verdade. Eu mostrei para vocês aí algumas coisas bem interessantes, a piscina super agradável, o spa com muita opção, academia grande, sauna, as palestras, uma biblioteca bacana, você tem sempre atividades e muita coisa em terra. O barco também fica bastante tempo nos portos. Isso também muda um pouco a experiência. Muita gente fala que é uma experiência sedentária. Né? Não, é barco para velhinho. Não é. É uma companhia que tem um perfil até bastante jovem, porque você tem a marina retrátil, você consegue acessar o mar, você tem esse clima mais descontraído, mais informal de iate, então você atrai muitos jovens. Né? Então é interessante saber disso. Com relação a famílias, muita gente fala, não é bom levar a criança para Seabourn. Na verdade, muitos de vocês já me ouviram dizer isso, inclusive. O que vai fazer diferença é que criança é essa. Se é uma criança que está acostumada a viajar com os pais e fazer as coisas junto com os pais, vai ser super bem recebida. A Seabourn tem mimos para as crianças, dá um atendimento bacana. O que não tem é um Kids Club. Não tem uma área exclusiva para as crianças, não tem um monitor, alguém para você deixar a criança. Mas tem um receber muito bem, as crianças são muito bem-vindas. Tá? E a limitação de barco pequeno, que muitos brasileiros associam, né, o melhor a maior, e na verdade é o oposto, né? Os barcos menores, eles te dão uma experiência de navegação muito interessante. Você muitas vezes pode ter um contato mais próximo com a tripulação, entender sobre aquele destino, sobre toda a experiência que você tem, diferente de um grande barco onde teria mais 4, 5 mil pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, que eu comentei que muita gente acaba ficando amigo, faz amigos a bordo e tudo, e acabam até dentro do navio reservando outra viagem. Isso é uma coisa que vocês devem, inclusive, incentivar os clientes de vocês. A Seabourn, ela tem um programa que, se o cliente fizer essa reserva a bordo para uma próxima viagem, ele tem 5% de desconto, que é combinável com todas as outras promoções que a companhia disponibiliza. Então, é muito bacana, é um benefício bem interessante para o cliente. Ele pode dar um sinal
sem escolher de fato qual é o cruzeiro, e ele tem 4 anos para utilizar isso. Né? Ele vai então pagar $500 por pessoa, ele vai garantir esse 5% de desconto e vai poder escolher o cruzeiro depois. No geral, os clientes escolhem já a bordo, eles ficam muito animados com alguma coisa e já escolhem a bordo. E aí o que é bacana é que, escolhendo ou não, nós como representantes da Seaborn somos notificados imediatamente e a gente passa essa reserva para vocês. Então, muitas vezes, antes do cliente chegar no Brasil, vocês já têm a informação de que ele reservou a bordo um cruzeiro para a Austrália e que ele quer ir no ano que vem, e por isso você já consegue, de repente, oferecer outras coisas, mostrar outro tipo de complemento para a viagem, né, pré, pós-cruzeiro, e surpreender o seu cliente. Então, a Seaborn não só atende impecavelmente o cliente a bordo, mas nos permite fazer isso também antes e depois. Aí mais um vídeo para vocês, para mostrar um pouco da experiência. Pedir um instante para vocês, porque para mim ele não apareceu. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, como não está funcionando esse vídeo, eu vou mandar ele para vocês posteriormente, tá? Porque ele aparece para mim, mas não para vocês. Então, essa é uma ideia da companhia. Eu vou disponibilizar esse vídeo, esse webinar para vocês. Gostaria que vocês ficassem à vontade para me mandar perguntas sobre a companhia. Só um momento que eu vou ler aqui algumas das perguntas que eu já recebi. Tem uma pergunta sobre crianças, então, só retomando o que eu mencionei, as crianças são bem-vindas, sim, mas não existe realmente um kids club, uma coisa de deixar as crianças ir fazer outra coisa, né? É uma experiência de fazer a viagem junto com a criança. Então, uma família que tem vontade de passar tempo junto. Eu vi aqui mais de uma pergunta sobre o spa. O spa é a parte, sim, ele não está incluído no preço. Tá? Então, você paga pelos tratamentos. Claro, você escolhe a massagem, o tratamento que você quer fazer e paga pelo tratamento. E, além disso, você pode pagar para utilizar a área do spa. Você tem uma taxa por dia que te dá acesso livre ao spa. E aí, com isso, você pode entrar e sair várias vezes e utilizar essa área, que é uma área mais tranquila. Tem uma pergunta sobre vestimenta, que é interessante. Eu comentei um pouco, mas acho que vale falar novamente. Não é uma companhia formal, tá? A gente sempre recomenda em qualquer navio que vocês levem, que vocês digam para os seus clientes levarem blazer. A blazer é sempre importante. Mas não tem formalidade de smoking, de vestido longo, esse tipo de coisa. Tenho aqui várias perguntas sobre condições de grupos. Sim, a Seaborn tem condição de grupos. Então, a partir de 8 cabines, a gente tem um TC, então você tem um leito free. Né? Tarifa agente, que também é uma pergunta, é uma coisa bastante difícil na Seaborn, mas normalmente uma vez por ano eles disponibilizam, mas é difícil porque são poucos barcos, poucos lugares e a companhia tem uma ocupação bem alta. Então acaba não sobra lugar, né? Como as companhias só confirmam de última hora, 20, 30 dias antes da saída, na Seaborn isso acaba não acontecendo porque acaba não tendo lugar mesmo.
Tem uma pessoa perguntando sobre horários de refeição. Isso é uma coisa interessante. Nós não temos um horário pré-estabelecido de turno, como nas companhias de grande porte. O que a gente tem aqui é o horário de funcionamento daquele restaurante para aquela refeição. Então, por exemplo, o café da manhã no restaurante principal, ele vai das 7 às 10 da manhã. Nesse horário, o cliente fica à vontade, mesma coisa para o jantar. O que acontece normalmente é que nos diferentes espaços eles têm horários diferentes. Então, por exemplo, o café da manhã do buffet ele vai começar 1 hora antes, meia hora antes. O jantar informal vai começar antes, terminar antes. O formal, o restaurante principal do The Restaurant, ele vai começar um pouco depois e ficar até um pouco mais tarde. Então, é só uma questão de horário. No geral, a gente fala aí de jantar entre 6h30 e 9h30, 7 às 9, almoço entre 11h30 e 14h30 e café da manhã 7 e 10, para ter uma ideia. Uma pergunta sobre excursões. Excursões não estão incluídas em nenhuma viagem da Seabourn. Todas as excursões elas devem ser reservadas e pagas à parte. 2 pessoas me perguntaram sobre portos brasileiros. Os barcos da Seabourn passam por aqui, normalmente é o Quest. Ele passa 2 vezes no ano. Então, quando ele está indo para a Antártica e voltando da Antártica. Normalmente ele passa no Rio e em portos do Nordeste. Tá? Às vezes a gente consegue liberação para visitar o barco. Então, quem tiver interesse, é legal nos avisar que, havendo disponibilidade, nós chamaremos. Só um instante que eu estou lendo mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta bem bacana sobre shows. Existem shows bem interessantes. Tem um teatro bem bacana com shows estilo mini Broadway, né? E shows menores. Então você tem show um quarteto tocando música, um guitarrista, um pianista, um show de dança. Então você tem vários shows, várias atividades à noite no teatro e nos bares. Então, normalmente, além da apresentação noturna do teatro, você tem mais 1 ou 2 bares tocando músicas de estilos diferentes para que o cliente possa escolher onde ele quer ir ou ir em todos se ele for bem animado, né? Que no geral é o que acontece com os brasileiros. Uma pergunta sobre a coisa do turno livre. Eu vou ler a pergunta que eu achei bem interessante. Com o turno livre, não pode ocorrer do passageiro chegar ao restaurante escolhido e ele estar lotado? Nesse caso, é sugerido ao Pax ir a outro restaurante ou ele aguarda na espera? Luciane, isso é uma coisa que não acontece. O restaurante principal, que é o que não tem, não precisa de reserva, e o restaurante informal, que é o que tem um buffet bastante sofisticado, eles acomodam todos os passageiros. Sim, é uma coisa que a gente nunca... Já aconteceu de esperar assim, 3 minutos enquanto eles limpam uma mesa mais adequada ou que o cliente prefira a localização. Mas não tem essa questão de não ter lugar. O barco é preparado para acomodar todos. No restaurante de especialidade, você tem reserva com horário, que é um restaurante pequenininho. Mas aí você tem que chegar no barco e dizer, olha, o cliente vai chegar e dizer, eu quero jantar na quarta-feira no restaurante do Thomas Keller, no Brew by Thomas Keller. E aí ele consegue fazer a reserva com o horário que ele prefira. Então, eu gosto de jantar bem cedo ou mais tarde, ou 7h30 da noite, enfim. E aí ele reserva e nesse dia ele tem o horário certo. Aí ele não pode ir em qualquer momento, né? Ele tem o horário pré-estabelecido. Marina está perguntando se as atividades a bordo são palestras. Tem palestras também, né? Você tem música, você tem aulas de ginástica, você tem atividades da equipe, né, da tripulação que
ensinam coisas, fazem workshops de gastronomia, de bebida. Sempre você tem atividades além das palestras, né? Então, a gente sempre tem palestras todos os dias, shows no teatro todos os dias, música em vários horários e em diferentes espaços todos os dias. Então, são várias atividades, não só palestras. Tem uma pergunta sobre perfil de público, qual a faixa etária, etc. A faixa etária da companhia, se a gente for colocar uma média aí, deve ficar entre 55 e 65 anos. Mas é uma companhia que tem atraído muitos jovens. Então, apesar da média ainda estar em torno de 60, a gente tem visto muitos casais assim de 35, 40, 45 que querem fazer uma experiência bacana, um destino diferente, principalmente os destinos de expedição, acabam atraindo gente mais jovem. O que é interessante saber, qualquer roteiro muito longo, no geral, tem gente um pouco mais velha, roteiros mais curtos, de aventura ou de destino de calor, mais agitado, tem gente mais jovem sempre. Tem uma pergunta sobre pago à parte. As atividades dentro do navio, elas não são pagas. Essa que eu comentei, né? Então, palestra, teatro, shows de música, tudo isso não é pago à parte, é incluído no valor. Aí tem algumas atividades que você pagaria à parte. Por exemplo, você quer uma aula privativa de Pilates. Aí você vai ter um custo à parte. Roteiros no litoral brasileiro. A companhia ela só passa pelo Brasil, como eu comentei, 2 vezes no ano. Tá? Então, ela vai passar uma vez descendo, passando pelo Nordeste, Rio de Janeiro, Sul, indo para Patagônia e Antártica, e depois subindo. Então, os roteiros que tem são esses. Tá? Interessante passar para os clientes isso como alternativa, de conhecer uma companhia sofisticada, né, na costa brasileira. Isso é uma coisa importante. Aí tem uma pergunta sobre se existe possibilidade de embarque. Existe possibilidade de embarque, porém é importante saber que tem a questão da cabotagem. Então o cliente não pode entrar no Brasil e sair no Brasil. Então muitos dos roteiros eles vão começar em Montevidéu, em Buenos Aires, e vão passar pelo Brasil, ou vão começar no Brasil e terminar fora, né? Terminar, por exemplo, na América Central, no Caribe, tá? Porque você não pode entrar e sair dentro do Brasil nesse barco. Tem uma pergunta sobre Patagônia em maio de 2018. Nesse período, não tem roteiros na Patagônia, tá, Maísa? Eu posso te passar, a gente pode, se quiser me mandar um e-mail com exatamente o que o cliente tem, eu consigo te passar outras opções de Patagônia ou Seabourn, Patagônia em outro período do ano. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas a gente já está no nosso limite de horário aí. Eu tenho mais 2 minutos. Tem uma pergunta sobre o retreat, se eles podem ser usados ou não. O espaço ele pode ser usado. Tem uma área que pode ser usada sem custo e tem outra área que somente pagando pelo gazebo. Com relação à idade das crianças, qualquer idade, a companhia não limita. Então, isso é uma coisa bem tranquila. Tem uma pergunta sobre parte aérea.
cruzeiros no interior, se existe tarifa acordo para a parte aérea. Olha, tem alguns destinos que a companhia até disponibiliza uma parceria, mas, no geral, elas não funcionam para brasileiro, porque saindo dos Estados Unidos ou saindo da Europa e acaba não valendo a pena. Então, valendo a pena a gente emitir o bilhete completo no Brasil, já incluindo essas tarifas. Quando houver essa possibilidade, a gente passa para vocês, e se tiver necessidade, quiserem, né, naquele roteiro específico, oferecer algo para o cliente, a gente pesquisa se tem algum tipo de incentivo. Muitas vezes, realmente não vale a pena, a não serem destinos de expedição em que todos viajam no mesmo voo, e aí isso já está incluído, mas são, assim, raras esses roteiros na CIBA. Então, agora eu quero agradecer todos vocês pela participação, por mais um webinar aí conosco. Esse treinamento está gravado, então a gente vai passar isso para vocês. Vou enviar também os vídeos separadamente para que vocês tenham acesso a eles e possam dividir com as equipes. Tá? E eu fico à disposição, eu e toda a equipe Qualitours, para ajudar vocês, para a gente conseguir vender essa companhia que é garantia de sucesso, de alegria do cliente voltar satisfeito e com certeza repetir. A taxa de repetição da companhia é das mais altas no mercado, mais de 70%. Então, vale a pena realmente fazer isso. Tá bom? Muito obrigada pelo apoio, parceria, pela participação. Contem conosco. Nós estamos à disposição. Até breve.